Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Ultrassonografia. Me chamo Claudio Sicchá, sou ginecologista e ultrassonografista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Iremos falar sobre ultrassom na infertilidade feminina. O ultrassom na infertilidade feminina nos permite monitorar o crescimento folicular, avaliação da reserva ovariana, detecção de patologias tubárias, patologias uterinas, miomas, pólipos, obstruções tubárias, avaliação da permeabilidade tubária pelo raio-Cosy e, obviamente, o diagnóstico e mapeamento da endometriose. Então, iniciaremos com o controle ecográfico da ovulação, através da ultrassonografia. Para podermos realizar o controle ecográfico da ovulação, é importante que conheçamos o desenvolvimento ovariano desde as suas células germinativas até as estruturas foliculares e a formação posterior do corpo lúteo. Ou seja, a evolução até o óvulo passa por todas essas etapas: células germinativas primordiais, folículos antrais, recrutados, folículos dominantes, processo ovulatório e, posteriormente, a formação do corpo lúteo. As células germinativas primordiais são as células que irão dar origem aos futuros óvulos. Elas são formadas no seu desenvolvimento durante a vida fetal, onde elas se multiplicam por mitose, são responsáveis pela formação inicial, então, dos gametas, que vão se diferenciar em oogônios ou oócitos. Os folículos primordiais, ou oócitos, acabam sendo envolvidos por uma única camada de células foliculares chamadas células da granulose. Essas já começam a produzir o chamado hormônio antimileriano, que vai ser um outro parâmetro para avaliação da reserva ovariana nas pacientes que assim necessitarem. Os folículos primordiais são formados durante o desenvolvimento fetal e representam o primeiro estágio do desenvolvimento folicular e a verdadeira reserva ovariana feminina. Então, quando falamos em reserva ovariana, na verdade estamos falando de quantidade de folículos primordiais remanescentes em uma mulher. Já os folículos antrais já começam a ter um acúmulo de líquido ao redor do ócito dentro dessa camada de células planas da camada das células granulosas. Eles também produzem hormônio antimileriano e nós já temos a capacidade de visualizá-los através da ultrassonografia, pois eles apresentam um diâmetro em torno de 2 a 10 milímetros. Esses folículos antrais são os folículos que estão prontos para responder à estimulação hormonal do FSH para o desenvolvimento futuro do folículo dominante e ovulação. Eles são utilizados para avaliação pelo ultrassom da chamada também reserva ovariana. Os folículos recrutados já são folículos que são desenvolvidos e ativados pelo estímulo do FSH da hipófise. Então, eles começam a crescer, ultrapassam 10 milímetros, são recrutados ao redor de 900 a 1000 por ciclo menstrual. Um deles vai se tornar o dominante e os demais sofrerão atresia. Então, o folículo dominante ultrapassa os 10 milímetros de diâmetro e ele vai se desenvolver até o processo ovulatório. Raramente a gente vai ter mais que 1, 2 ou 3 folículos no ciclo espontâneo. Após o processo ovulatório, então, a gente tem a formação do corpo lúteo, que vai ocorrer a transformação das células ao redor do folículo, ele ovula, ele se transforma em um corpo amarelo, que se chama, por essa coloração, ele produz a progesterona. É importante frisar que o corpo lúteo normal, ele tem uma programação fixa de 14 dias se não houver a fecundação. Em resumo, então, a gente começa as células germinativas, os folículos primordiais, o folículo antral, folículos recrutados, o folículo dominante, o processo ovulatório, o corpo lúteo e a formação do corpo albicans. No ultrassom, então, quando que a gente começa a avaliar? A gente faz a primeira avaliação entre o segundo e o quinto dia do ciclo. Para que serve essa avaliação no período menstrual? Para a gente avaliar se tem algum cisto remanescente do ciclo anterior, cisto lúteos hemorrágicos, que podem ainda estar produzindo hormônios como estrogênio e progesterona, que podem interferir no ciclo que a gente vai acompanhar. No período menstrual do segundo ao quinto ou sexto dia, a gente já faz a avaliação da reserva ovariana, se avalia o número de folículos que estão presentes para uma possível estimulação em ciclos induzidos para a coleta de óvulos também.
No caso de ciclos induzidos pela coleta de óvulos, é importante a contagem e medida de todos os folículos para estimar essa resposta e a futura coleta, e o momento exato em que vai se fazendo os estímulos e as dosagens que vão sendo aplicadas. Então, o fertilheuta, em geral, ele exige a contagem e medida de todos os folículos antrais em cada ovário para informação e, posteriormente, ele poder analisar a capacidade que essa paciente terá de responder ao estímulo para a futura coleta desses óvulos. O folículo dominante, então, é um folículo que ultrapassa os 10 milímetros. Em geral, com 24 milímetros, ele já vai atingir o processo ovulatório. A média de crescimento dos folículos é em torno de 2 milímetros por dia. A avaliação do folículo dominante ela deve ser feita em 3 diâmetros perpendiculares entre si, ou também existe a possibilidade do cálculo do volume folicular. Normalmente se usa o diâmetro médio entre esses 3 diâmetros perpendiculares. Os sinais de ovulação iminente, o folículo ele atinge próximos a 24 a 25 milímetros e eventualmente se identifica no interior das suas paredes um relevo que a gente chama de cúmulo zoóforo. No Doppler também pode-se utilizar para a gente evidenciar o anel vascular ao redor da parede dos folículos. Então, folículo dominante, você faz 3 medidas perpendiculares e uma média entre elas. Se houver mais que um folículo, você mede 1 a 1. Aqui, então, a gente tem um ovário sem nenhum folículo. E no ovário esquerdo, o folículo dominante. O Doppler, aqui não estava no processo periovulatório, então pode não ter tanta vascularização evidente, mas próximo à ovulação e posteriormente na formação, principalmente do corpo lúteo, a gente vai ver esse halo vascular bem evidente. O endométrio segue o acompanhamento do folículo. Aqui nós temos um endométrio trilaminar, homogêneo. Bom, então a ovulação ocorreu e a gente vai ter a formação do corpo lúteo, a ultrassom. O corpo lúteo, o ultrassom, ele se mostra geralmente com as paredes mais espessadas, irregulares, e destacando sua estrutura diferenciada e o anel vascular que nós vamos ver ao Doppler. Aqui uma imagem, um vídeo demonstrando o útero, ovário direito, esquerdo, desculpa, e o corpo lúteo. Na vascularização periférica se evidencia o halo vascular, chamado também anel de fogo, ao redor do corpo lúteo. Aqui outra imagem com Doppler, aqui no caso um corpo lúteo hemorrágico, com conteúdo reticulado, característico, né, do sangue no interior do corpo lúteo, formando um cisto lúteo hemorrágico. Aqui uma imagem tridimensional com anel vascular ao redor deste corpo lúteo. Importante sobre o cisto de corpo lúteo hemorrágico, o lexo do Hydson. O corpo lúteo, quando ele é um corpo lúteo não hemorrágico, no caso não cístico, ele é classificado como um ovário normal, o Hydson 1. Na presença de cisto lúteo hemorrágico característico como esse, a gente classifica como o Hydson 2. Existem tabelas para auxílio na classificação do Hydson. Aqui tem um link se alguém quiser acessar. Então, quais são os objetivos do controle do ecográfico dos folículos e do corpo lúteo? A monitorização de uma ovulação espontânea para o acompanhamento do ciclo natural, diagnosticando se a paciente está em ciclos ovulatórios ou anovulatórios. Também serve para o que a gente chama de otimização do ciclo. O que seria? Seria definir o momento exato da ovulação, fazendo com que a paciente tenha o que se chama de coito programado para a otimização do ciclo. Com isso, se consegue um aumento das taxas de fecundação com bastante frequência. Se acompanha a resposta também pelo controle ovulatório, a resposta aos indutores, tanto por via oral quanto injetáveis. Também auxilia o momento exato para a aplicação do HCG para promover a ruptura do folículo. No caso do médico assistente
informar que irá aplicar o HCG recombinante para o processo de auxílio da ruptura do folículo, geralmente ele se utiliza a medida de 18 a 20 milímetros, o momento ideal para a aplicação do HCG recombinante. O controle ovulatório serve também para orientar procedimentos, como maximizar a possibilidade de êxito em técnicas de reprodução assistidas, como a fertilização in vitro. Então, ele serve para a contagem e avaliação dos folículos estimulados para a coleta. Em geral, a coleta também dos folículos pelos fertileutos é ao redor de 18 a 20 milímetros. Então, tem que estar informando cada exame que a paciente vai, medida de todos os folículos, medida do diâmetro médio, né, três diâmetros perpendicular, se faz a média de cada folículo e se informa a medida de todos esses para que o fertileuta decida o momento exato em que ele vai aplicar outras medicações e o momento exato que ele vai solicitar que a paciente se dirija à clínica para proceder o procedimento de coleta desses folículos, desses óvulos. Então, monitorar o desenvolvimento do endométrio também é importante em ciclos em que vai se transferir os embriões que estavam congelados. Normalmente, nos dias de hoje, os fertileusos eles não colocam os embriões no mesmo ciclo. Geralmente, eles fazem a coleta dos folículos, fazem os embriões, congelam esses embriões e no ciclo seguinte, ou 1, 2, 3 ciclos após, descongela os embriões, sabendo a datação exata do dia em que esses embriões se encontram no seu desenvolvimento, e o acompanhamento do endométrio é importante para otimizar que esses embriões conseguirão ter uma nidação adequada. Então, a precisão do momento de transferência embrionária pela datação do endométrio, pela evidência, inclusive, do corpo lúteo, ajuda muito o fertileuta a ter mais sucesso na implantação desses embriões. Uma outra análise que eles solicitam com bastante frequência agora é a chamada segunda onda de folículos. O que seria? Seria o seguinte: a paciente entra no ciclo desde o seu período menstrual, recebe os estímulos do FSH para o desenvolvimento de vários folículos, o fertileuta coleta esses folículos e depois ele pede, após a fase lútea, após o processo de coleta e a formação do corpo lúteo, ele pede para a gente fazer uma nova avaliação para a contagem de algum folículo que foi recrutado remanescente, folículos que eles possam estimular novamente e fazer uma nova coleta no mesmo ciclo de indução. Eles chamam de segunda onda de folículos. A inteligência artificial nos permite que essa contagem desses folículos, essa medida dos folículos, seja facilitada com a seguinte técnica, que a gente chama de sono-AVC. Então, a técnica de sono-AVC é uma automatização da contagem folicular, em que a gente faz uma imagem tridimensional multiplanar com auxílio da inteligência artificial. Aqui nós temos o exemplo. A inteligência artificial identifica os folículos. Obviamente, a gente tem que ter uma janela de leitura adequada. Deve-se fazer ajustes dessa janela para que ela não pegue estruturas extra-ovarianas e identifique estruturas anecoides como semelhantes aos folículos. No processo dessa avaliação por essa técnica de sono-AVC de inteligência artificial, a gente tem também a capacidade de excluir alguma medida inadequada, incluir alguma medida que não foi perfeitamente identificada, inclusive com medidas e contornos de acordo com a necessidade ou com a visualização manual correta que a gente esteja analisando. E a gente consegue imagens renderizadas em desenho, identificando todos os folículos, que ilustra perfeitamente, tanto para o paciente quanto para o fertileuta que vai receber essas imagens, para ter uma ideia mais concreta, mais próxima à realidade do que ele vai encontrar no momento da coleta desses óvulos.
Então, nesse processo de controle ovulatório, a gente tem a avaliação do endométrio. De maneira didática, eu separei a avaliação do ovário, em que a gente viu o desenvolvimento desde as células germinativas na vida fetal, depois a formação do folículo primário, a formação dos folículos antrais, os folículos recrutados, o folículo dominante, o processo de ovulação e a formação do corpo lúteo. Agora a gente vai ter uma atenção especial à avaliação do endométrio em ciclos para controle ovulatório. Importante a gente saber sobre a histologia e fisiologia do endométrio. O endométrio ele possui duas camadas, uma chamada camada basal e a outra chamada funcional. A camada funcional é a que prolifera e se transforma em camada secretora pós-ovulatória, e a camada basal é responsável pela regeneração da camada funcional a cada ciclo, espontâneo ou induzido. Então, durante o ciclo menstrual da mulher, ela vai ter, de acordo com os estímulos hormonais produzidos pelos folículos e depois pelo corpo lúteo, as suas fases, em a fase proliferativa inicial, que é a fase que responde ao estrogênio produzido pelos folículos, e após a ovulação, a fase proliferativa responsiva à progesterona produzida pelo corpo lúteo, em que elas têm secreções glandulares, uma modificação glandular para a recepção de uma possível gestação que ocorra. E no período menstrual ela sofre a descamação porque há uma queda brusca da produção tanto de estradiol quanto de progesterona. No ultrassom, as medidas e os padrões que a gente deve encontrar na avaliação do endométrio, a gente tem que prestar atenção à espessura do endométrio. A medida dela deve ser em duas camadas entre as superfícies de transição com miometro, ou seja, como se fosse externo e externa, não medindo somatórios, se mede externo e externo, e prestando atenção na presença ou não de conteúdo líquido intracavitário. Na presença de líquido intracavitário, se pode sim medir daí em duas partes, mede a parede anterior e a parede posterior e se soma. Não se deve incluir qualquer secreção, ou líquido, ou algum pólipo, ou algum mioma que tenha intracavitário, ela não deve ser incluída na medida do endométrio. Então, medida externa e externa, total. A ecogenicidade do endométrio ela muda durante o seu ciclo. Na fase proliferativa, a gente vai ter um endométrio chamado trilaminar como este, 3 lâminas, né? A linha média, as duas paredes, e o ideal é que no período ovulatório ela esteja acima de 7 milímetros. Após o processo ovulatório, o endométrio pode sofrer uma diminuição de sua espessura e ele se transforma do aspecto trilaminar hipoecogênico proliferativo para um aspecto hiperecogênico secretor. Cabe lembrar que o posicionamento do útero, por exemplo, em úteros médio versus fletidos, o endométrio ele vai ficar perpendicular ao transdutor, ou seja, ele vai ficar no mesmo sentido do eixo do feixe acústico, e com isso ele pode sofrer refração da onda e ele se torna hiperecogênico. Então, não se deve interpretar em úteros médio versus fletidos a ecogenicidade aumentada como um endométrio secretor numa fase inicial do ciclo. Aqui nós temos um exemplo, então, do endométrio proliferativo trilaminar. A gente vê a linha média, parede anterior, parede posterior. A medida deve ser toda a sua espessura. E se observa também alguma possibilidade de invaginações, de adenomiose. Se analisa, obviamente, todo o aspecto ecogênico, aspecto ultrassonográfico do endométrio para análise. Aqui nós temos um vídeo agora do endométrio mais ecogênico, um endométrio secretor, onde a gente já vê a presença do corpo lúteo, bem ecogênico. Está num posicionamento adequado para análise, como eu falei brevemente, não tem como ter artefatos nessa avaliação.
Outro item que pode seja avaliado é a presença de muco no canal endocervical e até no período ovulatório também a presença de líquido em fundo de saco posterior na liberação do líquido folicular no processo ovulatório. Para concluir, alguns detalhes sobre a reserva ovariana. A reserva ovariana, o que é? A reserva ovariana ela é composta principalmente pelos folículos primordiais, como a gente viu previamente. Eles estão presentes em grande quantidade no nascimento da mulher. Uma menina nasce com aproximadamente 1 a 2 milhões desses folículos primordiais. Porém, na puberdade, esse número já cai para cerca de 300 a 400 mil. E apenas 400 a 500 folículos completarão o desenvolvimento até a ovulação durante a sua vida reprodutiva. Lembre que a gente falou que cada ciclo são recrutados em torno de 900 a 1000 folículos antrais para se desenvolverem a folículos recrutados e 1 a 2 deles irão se desenvolver a folículo dominante. Então, o consumo mês a mês é em torno de 400 a 500 folículos. Então, o consumo a cada mês é em torno de 900 folículos e no total de sua vida reprodutiva, ao redor de 400 a 500 folículos completarão a seu desenvolvimento até a ovulação, ou seja, a mulher apresenta de 400 a 500 ovulações durante a sua vida reprodutiva. Essa diminuição progressiva da reserva ovariana está relacionada à idade da paciente e à fertilidade feminina. Aqui a gente vê uma curva demonstrando o decréscimo da reserva ovariana, o consumo desses folículos de acordo com a faixa etária das pacientes. Então, o processo natural de seleção dos folículos ocorre um processo de atresia folicular durante cada ciclo menstrual. Então, vários folículos são recrutados para o desenvolvimento, um apenas ou dois raramente se torna dominante e os demais sofrem sua atresia, um processo de morte programada. A atresia dos folículos é um processo de seleção natural para garantir que os melhores oócitos sejam os melhores oócitos, os mais saudáveis, sejam os que vão sofrer o processo de ovulação e a possível fecundação e, consequentemente, a gestação. A atresia folicular ela contribui para a diminuição progressiva da reserva ovariana ao longo da vida, então. E ele possui uma relação grande com o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, como eu citei também previamente, ele é produzido nos folículos primordiais e nos folículos antrais. Eles servem também para análise da reserva ovariana. Quais são os marcadores de reserva ovariana na prática, então? Marcadores de boa reserva ovariana seriam o hormônio antimileriano alto, pois se a gente tem o hormônio antimileriano alto, significa que a gente tem vários folículos primordiais e folículos antrais. A contagem dos folículos antrais pelo ultrassom, que a gente consegue ver, pois eles já atingem um diâmetro entre 2 e 9, 10 milímetros. Então, a contagem durante o período menstrual, entre o segundo e o sexto dia dos folículos antrais. Quanto mais folículos antrais, maior a reserva ovariana. E o oposto, quando a gente tem o hormônio antimileriano baixo, poucos folículos antrais durante o período menstrual, com FSH elevado durante o período menstrual, significa baixa reserva ovariana e o diagnóstico da fertilidade pode ser estabelecido, então, de acordo com a reserva ovariana, orientando o manejo clínico dessa paciente em casos de possibilidade ou impossibilidade de estímulo para a coleta de ovos, momentos de cirurgias, por exemplo, para endometriose, geralmente se avalia prévio a uma cirurgia a reserva ovariana dessa paciente que não tem desejo reprodutivo no momento e nem expectativa a médio prazo, que vai passar por um processo de coleta de óvulos para congelamento, a avaliação da reserva ovariana também se impõe. E o ultrassom serve para identificar também outras patologias, como as patologias uterinas, intracavitárias, como estimioma. E ela serve também para monitorizar ciclos naturais e induzidos, como a gente viu previamente. Então, se avalia o acompanhamento no endométrio,
para o tempo exato da ovulação e orientar o coito programado ou otimização do ciclo, orientar o momento exato para a transferência dos embriões, como falamos previamente. Então, a monitorização do endométrio se mostra bastante importante para o fertileuta proceder aos seus tratamentos de acordo com cada paciente. Resumindo, a avaliação da fertilização assistida, ela serve para acompanhar o desenvolvimento dos folículos para o momento exato da aplicação o cálculo da dosagem que vai ser aplicado do FSH, se vai se poder fazer novas aplicações ou não, se vai se usar o HCG recombinante, o momento exato da utilização do HCG recombinante. É importante que todos os folículos, desde os folículos antrais sejam contados e medidos, e os folículos dominantes também medidos em 3 diâmetros, então perpendiculares. Você realiza a sua média e conta um a um. No caso da coleta, é importante que a gente informe separado cada ovário quantos folículos existem, para que eles saibam quantos que eles vão coletar em cada ovário. Orienta o momento exato da coleta, né, e avalia a possibilidade ou não de um novo estímulo na segunda onda folicular, como foi dito previamente. E a avaliação da receptividade endometrial para transferências de embriões. Em resumo, ou seja, a ultrassonografia nos permite o acompanhamento de todo o ciclo ovariano, desde a avaliação da reserva ovariana no período menstrual, avaliação da existência ou não de cistos remanescentes do ciclo anterior, avaliação da capacidade dessa paciente responder a estímulos, a otimização do ciclo em ciclos naturais, o diagnóstico de ciclos ovulatórios, de ciclos anovulatórios, o momento exato das medicações que o fertileuta vai utilizar, orienta o momento exato da coleta desses folículos, desses óvulos, para futuros fertilização assistida, orienta também o momento exato para transferências embrionárias. Então, a ultrassonografia nos permite um verdadeiro conhecimento da fisiologia ovariana e uterina da mulher. Ele nos informa o que a gente chama de efeito biológico dos hormônios, o que está acontecendo do endométrio, eles nos indica o que está sendo produzido, ou seja, se a paciente está numa fase proliferativa, em que o endométrio tem um desenvolvimento adequado, a gente sabe que as dosagens de estradiol devem estar normais. Se esse endométrio se torna secretor, ecogênito, a gente vê um corpo lúteo bem vascularizado, a gente sabe que provavelmente a progesterona esteja adequada. E se a gente conta os 14 dias, que é o tempo fixo de programação de vitalidade do corpo lúteo, e a paciente menstrua exatamente 14 dias após o período ovulatório, a gente sabe, também pode inferir que esse corpo lúteo foi adequado. O oposto, se esse corpo lúteo ou a menstruação ocorre menos de 14 dias, tipo 10, 12 dias após o fenômeno ovulatório, a gente também pode inferir que esse corpo lúteo era insuficiente. Se o ginecologista se assessora das dosagens plasmáticas, se tem um perfeito diagnóstico desse processo ovulatório de cada ciclo analisado. Com isso, encerramos essa aula. Nos encontramos na próxima. Muito obrigado.